Fica quieto agora. Boa noite. Eu estava conversando agora mesmo com a palestrante, falando como é esquisito a gente olhar para a tela do computador e do outro lado imaginar que estão tantas pessoas assistindo. Mas eu tento imaginar. Assim como eu vejo essa figura de fundo lá do Centro Espírita, eu fico imaginando, me olhando para frente, vendo as carinhas de um por um. Eu guardo os olhares de um por um e não vejo a hora de nós recomeçarmos. Bom, eu vou deixar a nostalgia de lado, né? E vou apresentar a nossa palestrante. A palestrante de hoje, uma amiga muito querida lá da Ave Cristo, né? Maria Regina Drugovic. Foi difícil aprender a falar o sobrenome dela, viu? Mas ela falou que é desse jeito que fala. Daqui de Birigui mesmo, né? Como eu disse, frequentadora da Casa Espírita Ave Cristo, Casa do Caminho Ave Cristo, onde desenvolve diversas atividades, né? Palestrante, ela é colaboradora também lá na comunidade terapêutica Ave Cristo e faz parte de diversos grupos, muito conhecedora, nós vamos aprender assim bastante com ela, como foi das outras vezes. O tema desta palestra de hoje é transfiguração. Não posso adiantar nada, porque eu não sei como que vai ser também. Mais uma vez eu peço a cada um colocar um copo de água do seu lado, durante o momento em que estivermos todos reunidos, para que essa água seja fluidificada, né? E vamos nos preparar, vamos nos harmonizar, cada um na sua casa, no seu ambiente, para que nós possamos entender, interiorizar e colocar em prática o que é que nós aprendemos. Então vamos nos preparar hoje? Assim, antes da prece inicial, lembrando que nós teremos o sorteio dos livros, sorteio não, para quem deixar o abraço no final, não pode esquecer disso, certo? Então vamos nós elevarmos os pensamentos a Deus Pai, ao nosso mestre e amigo Jesus, agradecermos por mais esta oportunidade aqui reunidos em seu nome. Obrigado, Pai, por estar conosco sempre. Obrigado, mestre amigo Jesus, e aos espíritos amigos aqui presentes. Somos muito gratos por esta encarnação bendita. Olhe pela nossa palestrante, intuindo, estendendo as mãos e direcionando o seu pensamento até nós, para que também nós possamos usufruir deste saber. E sim, que sejamos melhores a cada dia que passa. Peço, Pai, mais uma vez, por todos aqueles que se encontram no dia de hoje e nos subsequentes, passando frio com as necessidades do corpo, que possamos encontrá-los em nossa caminhada e auxiliá-los na medida do possível, ó Pai, nós pedimos por todos eles e por nós também. Que assim seja. Vou chamar a Maria Regina aqui com a gente e em seguida eu passo a palavra para ela, tudo bem? Como eu não sei mexer muito bem, acredito que seja assim. Acertou. Ai, que bom. Então, eu me removo e agora fica só você, tudo bem? A palavra Obrigada. É sua. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Cássia. Boa noite a todos dessa casa tão querida que sempre nos recebe com tanto carinho. Raimundo Mariano Dias. Que possamos nessa noite, numa noite fria do mês de agosto, uma noite diferente para todos nós aqui dessa região, mas que possamos aquecer os nossos corações diante dos ensinamentos de Jesus, que tentaremos nessa noite lhes transmitir. Como disse a Cássia, é estranho mesmo, mas tentamos imaginar os corações que nos acompanham nessa noite e transmitindo sempre as boas vibrações, o carinho e na certeza, na esperança
de que o dia do reencontro está cada vez mais próximo. Nesta noite, falaremos sobre a transfiguração. A transfiguração, como é conhecida, no Monte Tabor. Mas, nos registros dos evangelistas, não consta como Monte Tabor, consta apenas como transfiguração. Esse tema me foi inspirado pela leitura de um artigo na revista Espírita Reformador, onde Jacobson Santana escreve um artigo brilhante sobre a transfiguração e a reunião mediúnica. Mas nessa noite nós não faremos um estudo, uma reflexão sobre a reunião mediúnica em si, mas sim tentaremos fazer como que uma viagem no Monte Tabor, no primeiro momento, depois a descida do Monte Tabor e depois no sopé do monte. Sempre sob a luz da doutrina espírita, porque são muitos os ensinamentos dessa passagem, desse evento que, como consta no livro Boa Nova, o espírito Humberto de Campos chama de inesquecível. Realmente foi um momento inesquecível. E somente nesse livro, Humberto de Campos nos traz como realmente tendo acontecido no Monte Tabor, bem como o espírito Amélia Rodrigues, no seu livro ditado para Divaldo Pereira Franco, Primícias do Reino, onde o espírito Amélia Rodrigues faz uma narrativa muito bela desse acontecimento. Usaremos nessa noite o registro que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 17, no versículo de 1 a 8. E depois de 6 dias, Jesus toma consigo a Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os leva em particular a um monte. E transfigurou-se diante deles. Seu rosto resplandeceu como o sol, e suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Eis que se tornaram visíveis para eles Moisés e Elias, conversando com ele. Em resposta, Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom nós estarmos aqui. Se quiseres, faremos aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Enquanto falava, eis que uma nuvem luminosa fez sombra sobre eles, e uma voz, vinda da nuvem, dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, ouvi-lo. Os discípulos, ouvindo isso, prosternaram-se e tiveram muito medo. Jesus, aproximando-se, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Elevando os olhos, não viram ninguém, a não ser o próprio Jesus sozinho. Bom, nessa narrativa de Mateus, que relata que Jesus escolheu 3 dos seus discípulos: Pedro, Tiago e João. E com eles subiu o monte. Amélia Rodrigues nos diz, o espírito, que esse monte era um monte de aproximadamente 570 metros e não tinha vegetação nenhuma, era uma subida meio íngreme, e que era mês de agosto. Era o mês de agosto, os dias eram mais longos e também o dia estava muito quente. E Jesus levou esses 3, já sabendo provavelmente o que aconteceria, porque esses 3 discípulos sempre acompanhavam Jesus em eventos assim de grande tamanho, como por exemplo nas curas que Jesus fazia. Esses 3 sempre estavam junto de Jesus. E depois 6 dias é contado a partir do momento em que Jesus
tem uma conversa com os seus discípulos, perguntando para eles o que as pessoas achavam dele, Jesus, não é? Aí um responde que alguns achavam que ele era Elias, que outros achavam que ele fosse Jeremias, e que outros ainda achavam que ele fosse João Batista, que tinha voltado. Mas Pedro responde: Tu és o Cristo, o Salvador, o Filho de Deus vivo. E Jesus diz: Bem-aventurado sejas tu, Simão, porque não foi a carne que te revelou estas verdades, mas meu Pai que está nos céus. Este relato está no livro Boa Nova, pelo Espírito Humberto de Campos, e psicografia de Francisco Cândido Xavier. Então, a partir desse momento, contados 6 dias, quando aí Simão Pedro se revela portador de uma boa mediunidade, ele leva os 3 para esse Monte Tabor, onde ele já provavelmente sabia que aconteceria ali. E eles vão no cair da tarde. A tarde está caindo, eles começam a subir, e diz Amélia Rodrigues que levaram aproximadamente 4 horas até chegar no topo do monte. Chegaram cansados, obviamente, não é? Porque o dia estava quente, e Jesus afastou-se um pouco deles, já no topo, e os 3 ficaram ao lado ali, aguardando. Jesus, quando se afastou dos 3 discípulos, se pôs a orar. E ficou orando. Quando já a madrugada avançava, os 3 que estão ali, Lucas relata no seu evangelho que os 3 adormeceram, Tiago, João e Pedro. Mas esse relato não está na narrativa de Mateus. Apenas que eles estavam em transe, porque os 3 eram portadores de uma boa mediunidade. E, em determinado momento, Pedro desperta, por assim dizer, daquele transe, e ele olha para Jesus e vê que Jesus está resplandecendo. Uma enorme luminosidade sai do corpo de Jesus e de suas vestes. Diz até Lucas, na sua narrativa, o evangelista, que a túnica de Jesus era tão branca, tão alva, que nenhum lavandeiro conseguiria chegar a esse tom de brancura, de alvura. Lavandeiro, para eles, era aquele responsável por deixar as roupas brancas, branquíssimas. Então, imaginem vocês a luz que se fez ali naquele momento. A transfiguração nada mais é do que uma transformação, que Allan Kardec, no livro dos Médiuns, coloca que consiste na mudança do aspecto de um corpo vivo. Esta definição está no livro dos Médiuns, no capítulo 7, item 122, da segunda parte deste livro. Então, a transfiguração é uma transformação que ocorre no corpo, num corpo vivo. Isso também ocorre numa reunião mediúnica, né? Tanto é que Jacobson Santana e outros autores também comparam esse momento da transfiguração a uma reunião mediúnica, porque inicia com a prece de Jesus, não é? Temos ali os médiuns, o silêncio, e Pedro quando os outros 2 acordam, o Tiago e o João, eles veem ao lado de Jesus a figura de Moisés e Elias, ali materializados. Então, nesse momento, nós vamos falar um pouco sobre a luminosidade. Porque a luminosidade, essa irradiação de luz, ela é própria do perispírito, é uma propriedade do nosso perispírito. Porque, como sabemos, nós somos formados pelo corpo físico, o perispírito e nós encarnados pela alma, não é?
recebe esse nome de alma, porque o espírito, quando da reencarnação, ele se mistura ali com o corpo físico e temos um perispírito, a alma. E é uma propriedade do perispírito, essa irradiação de luz. Vamos abrir um parênteses para nos lembrarmos do livro Os Mensageiros, de André Luiz. André Luiz foi convidado por Aniceto, né, ou Aniceto, como dizem, o seu instrutor nesse livro, juntamente com Vicente, um outro espírito que acompanhava nessa missão, para fazerem uma viagem para uma região de um posto de socorro. Uma região que ele diz ser de baixa frequência vibratória, que ficaria ali entre a cidade espiritual, nosso lar, e a crosta terrestre. Nesse local, são atendidos os espíritos desencarnados que precisam de um atendimento ali mais imediato, de um socorro, e os três se dirigem, então, para lá. E iniciam aí uma descida. Mas essa descida, nós não podemos entendê-la como sendo descendo um buraco, descendo uma escada. Nós devemos entendê-la como uma descida de frequência vibratória. Porque eles estavam se dirigindo para um local onde a frequência vibratória era muito baixa. E iniciam essa viagem, os três, Aniceto, Vicente e André Luiz. Em dado momento em que eles estão se dirigindo para esse local, André Luiz percebe uma luz saindo de seu corpo. E Vicente também, o seu companheiro de trabalho ali nessa obra, também percebe essa luz saindo de seu corpo. E eles, os dois agradecidos, ajoelham-se chorando, agradecendo a Deus. E Aniceto confirma que aquela luminosidade foi adquirida por André Luiz por merecimento. Porque se nos lembrarmos de André Luiz no livro Nosso Lar, nós vamos nos lembrar que ele ficou um tempo no umbral, não é mesmo? Depois ele iniciou ali como ajudante de enfermaria, ali de enfermagem, e foi num crescendo, adquirindo outros cargos, né? E sempre aprendendo, sempre muito interessado, e nesse momento ele adquire essa luminosidade. Essa luminosidade, ela é maior quanto mais elevado é o espírito. Então, nós podemos deduzir aí que André Luiz já estava evoluindo. Nós temos lá o livro Os Mensageiros, é o segundo livro depois de Nosso Lar, da série espiritual A Vida no Mundo Espiritual, ditada pelo espírito André Luiz, e todos eles psicografados por Francisco Cândido Xavier. Então, essa luz, essa luminosidade, ela vem por merecimento. E o contrário também. Quanto menos evoluído é o espírito, ele não tem essa luz. Porque o espírito pouco evoluído, ele está muito apegado ainda à materialidade. Então, ele está ali com os pensamentos muito densos, muito pesados, trazendo para junto de si uma auréola escura. Então, ele não irradia essa luz. Agora, voltando lá para o Monte Tabor, nós podemos imaginar a luz que se fez dada a grandeza espiritual de Jesus. Então, ali nós temos, nesse momento, as bênçãos de Deus. Aquela luz imensa que se formou ali, quando Jesus resplandeceu, porque devemos sempre nos lembrar que Jesus é um espírito puro. A grandeza espiritual dele é incomparável. Citamos André Luiz apenas para nos situarmos quanto à necessidade da evolução espiritual para todos nós. E também existe o caso, no livro Voltei, ditado pelo Espírito Jacó, também escrito, psicografado pelo Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico Xavier.
Irmão Jacó é o pseudônimo de um grande empresário judeu, Frederico Figner. Ele era muito próspero enquanto encarnado. Ele nasceu na Europa, veio jovem para o Brasil e se estabeleceu inicialmente em Belém do Pará. Tornou-se um comerciante muito próspero, espírita, tornou-se espírita, frequentador da casa espírita, era médium, era passista, muito dedicado aos trabalhos da casa espírita. E quando ele desencarna, chegando no mundo espiritual, ele percebe que os seus amigos, todos tinham essa luminosidade, mas o irmão Jacó, né, adotou esse pseudônimo de irmão Jacó no mundo espiritual. Ele percebe que ele não tinha essa luz. E seus amigos, entre eles, imaginemos nós, estava o nosso amado Dr. Bezerra de Menezes. Era um dos amigos que recepcionaram ali o irmão Jacó quando de sua chegada. Só que todos eles tinham essa luz, mas ele não a percebia em torno de si, o que o deixa muito triste. Quer dizer, ele não era um espírito ainda muito evoluído, mas aí a necessidade de questionarmos as nossas ações enquanto frequentadores da casa espírita, não é? Porque o simples fato de frequentarmos é exigido muito mais de nós espíritas. E ele fica muito triste por não ter essa luz, e a filha também já ali havia desencarnado antes dele, mas já era um espírito atuante, uma trabalhadora, e ficam ali tentando confortá-lo, até que um dia Bezerra de Menezes o orienta a recordar os últimos 10 anos dele enquanto encarnado, para que ele pudesse estabelecer um programa criterioso e metódico, para que ele tivesse aí um recomeço, já no mundo espiritual. E é o que ele faz. Ele fica muito triste, o irmão Jacó, mas ele vai, então, rever toda a sua programação enquanto encarnado, os seus trabalhos. É claro que aí tem todos os outros detalhes, mas que o que nos interessa no momento é essa luminosidade, para nós entendermos a grandiosidade da evolução de Jesus. E irmão Jacó, ele refaz esse trajeto no mundo espiritual, e aos poucos a sua luz vai chegando. Então, para vocês verem, quando nós frequentamos uma casa espírita, nós precisamos ficar atentos, porque às vezes achamos que estamos realizando grandes trabalhos, não é mesmo? Precisamos sempre da humildade, dessa autoanálise também em relação aos trabalhos que nós realizamos na casa espírita. Mas esse parênteses foi feito exatamente para que pudéssemos saber, imaginarmos, não é mesmo? A grandeza espiritual de Jesus e a luz que se fez ali naquele instante no Monte Tabor. Por isso que Pedro faz essa proposta para Jesus. Ele já fala, aqui está tão bom, vamos ficar aqui, não é? Eu ergo 3 tendas, aí, 3 tabernáculos, e ficamos aqui. Agora, quando vamos a uma casa espírita, quando acaba, o que nós falamos? Ai, que vontade de ficar, não é? Lembrando aí, dando saudade. Imaginem vocês ali sob as bênçãos de Deus. Imaginem a psicosfera que se encontrava ali nesse momento. Mas Moisés e Elias estavam ali materializados. 2 grandes espíritos que ninguém sabe o que Jesus conversou com os 2. E tudo é muito rápido nesses processos de materializações, é tudo muito rápido, a própria transfiguração. E quando Pedro faz essa proposta, né, para Jesus sobre a possibilidade de ficar ali, faz-se uma nuvem luminosa ali no topo da montanha. Essa luminosidade que ela envolve aos discípulos
a Jesus também, obviamente, e a todo o topo da montanha. E dessa nuvem sai uma voz que diz: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ouvi-o. É uma voz. Podemos entender, e é certo, que seria Deus falando de Jesus, não é? Olha, este é meu filho, eu confirmo a paternidade, ele é o meu filho, em quem eu me alegro. E tudo o que ele disser, vocês devem ouvi-lo. Tá, aí nós nos voltamos lá nos atributos de Deus. No livro dos Espíritos, na questão 10, deixa eu confirmar só. Nas questões de 10 a 13, estão lá os Espíritos respondendo sobre os atributos de Jesus, de Deus, desculpa. E também no capítulo 2 de A Gênese, estão lá relacionados todos os atributos de Deus. Que Deus é único, que Deus é imutável, que é onipotente, pode tudo, é onipresente, está em todos os lugares, e é onisciente, ele sabe de tudo. Soberanamente bom e justo. E Deus, quando Allan Kardec pergunta para os Espíritos, na questão número 1 do Livro dos Espíritos, ele pergunta: o que é Deus? Ele não pergunta quem, como nós já sabemos, porque Deus não é uma pessoa. Errônea é a imagem que as pessoas fazem de um velhinho, bonzinho, que um dia está zangado conosco, outro dia está de bem conosco. Não é essa imagem que devemos ter. Porque Deus não é uma pessoa. Tanto é que Allan Kardec formulou a pergunta: o que é Deus? De forma impessoal. Deus não é uma pessoa. Deus não é. Existem muitas coisas sobre Deus, conforme está no Livro dos Espíritos, que nós ainda não temos condições de entender. Demoraremos muitos, muitos, muitos anos. Mas essa voz, se Deus não é uma pessoa, como surgiu essa voz? De onde veio essa voz? Fica aí o questionamento. Por quê? Os espíritos que estão mais próximos de Deus são os espíritos puros, aqueles que já alcançaram o topo da perfeição, para onde nós estamos nos dirigindo também, todos nós. Mas quem teria falado? Seria Jesus, sob inspiração divina? Jesus estava conversando ali com os 3 discípulos. A voz não veio dele. Então fica essa indagação, porque como que Deus falaria se Deus não é uma pessoa? Se Deus é imutável, ele não pode, no momento da transfiguração, falar e depois não mais falar. Então, podemos refletir sobre essa voz e concluir que, sendo os espíritos puros os mais próximos de Deus, ou seja, aqueles que ficam mais tempo em contato com Deus, né, porque nós sabemos que nós, ainda seres imperfeitos, espíritos imperfeitos, o nosso tempo é muito curto em comunicação com Deus. E já os espíritos puros não, eles estão mais tempo em contato com Deus. Mas e essa voz? Será que foi alguma inspiração? Jesus ficou inspirado? Algum espírito puro ou uma comunidade de espírito puro estava ali naquele momento e, por inspiração, essa voz ecoou? Podemos imaginar que seja isso. Isso também acontece numa reunião mediúnica. Esse é o processo que é chamado no Livro dos Médiuns como o fenômeno de voz direta, quando todos ouvem, né? Porque nós sabemos que aquele médium, que é o que ouve sozinho, esse fenômeno é o contrário. Todos ouvem na reunião mediúnica. Hoje, esse fenômeno, ele já não é tão... não acontece, ele é um fenômeno raro nas reuniões mediúnicas.
chama-se pneumatofonia. É o processo de comunicação oral dos espíritos sem auxílio dos médiuns. Então, todos ouvem. Allan Kardec trata desse fenômeno de pneumatofonia na segunda parte do Livro dos Médiuns, no capítulo 12, onde também ele vai falar da da pneumatografia, que é um fenômeno de escrita direta, em que o espírito também não se utiliza do médium. O que aconteceu com Moisés, quando ele, no topo de uma montanha também, ele recebe os mandamentos de Deus, para que sejam cumpridos. E esse fenômeno de escrita direta também está no Livro dos Médiuns, no capítulo 12, na segunda parte, bem explicado. Então, como nós podemos ver, ocorreram os fenômenos de materialização, o da pneumatofonia, não é? E esse dessa grande inspiração em que se ouve essa voz, dizendo sobre a paternidade aí de Deus em relação a Jesus, como seu filho amado. E como Jacobson Santana relaciona, traça um paralelo aí entre a reunião mediúnica e o processo esse evento de muita luz da transfiguração. Então, estamos ali no topo, né, do Monte Tabor, onde nós vimos ali esses processos mediúnicos, comparando o Jacobson Santana a uma sessão mediúnica. Mas para nós, fica os ensinamentos sobre a iluminação, a necessidade do nosso progresso espiritual, nesse momento que estamos passando, principalmente, nesses dias de transição, em que estamos em casa, da necessidade que temos de retornarmos melhores às nossas rotinas. Terminando, Jesus diz para os três: levantai-vos e não tenhais medos. Aí, quando os três olharam, já não viram mais ninguém, não viram mais Moisés, nem Elias, nenhum dos dois espíritos, apenas Jesus sozinho. Agora, no segundo momento, quando eles descem o monte, no versículo no capítulo 17 ainda, de Mateus, dos versículos 9 a 13, falaremos sobre a descida dos três do monte, tá? Eles começam a descer o monte, Jesus e os três discípulos. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: não contem a ninguém essa visão, até que o Filho do Homem se levante dos mortos. Quer dizer, não contem, porque Jesus já sabia o que ele passaria depois, né? Porque alguns dias depois ele já é preso, crucificado e morto. Então ele pede que os três façam silêncio sobre tudo o que ocorreu ali, no topo do Monte Tabor. Mas os discípulos o interrogaram, dizendo: então, por que os escribas dizem ser necessário vir primeiro Elias? Em resposta, disse: Elias, por um lado, vem e restaurará todas as coisas. Digo-vos, por outro lado, que Elias já veio e não o reconheceram, mas fizeram-lhe tudo quanto queriam. Assim também, o Filho do Homem está na iminência de padecer sob as mãos deles. Então, os discípulos entenderam que ele lhes tinha falado a respeito de João Batista. Então, eles perguntam para Jesus por que Elias não tinha vindo ainda, não é? Se Jesus estava ali, Jesus era o Messias, estava algo incorreto ali, porque deveria ter vindo antes Elias, conforme os doutores da lei informavam para eles. Mas aí Jesus responde que, em verdade, Elias já tinha vindo. E aí eles entendem que Elias era João Batista, porque João Batista
primo de Jesus, um pouco mais velho, alguns meses, não me lembro agora, ele veio antes, porque ele era o precursor, ele veio anunciar a vinda do Messias. E Jesus disse, ele já veio, porém fizeram tudo o que queriam com ele. E aí, nesse momento, Jesus está falando da reencarnação, sutilmente, porque nessa época não existia ainda esse termo reencarnação. E Jesus fala, e eles entenderam que que João Batista era a reencarnação de Elias, descendo o Monte Tabor. Agora, já aos pés do monte, no sopé do monte, nesse terceiro momento, estão ali as criaturas sofrendo. Porque antes da descida, Jesus fala para Pedro, nós precisamos descer, porque o meu lugar é lá, junto daqueles que sofrem. Como ele já havia dito antes, eu vim para os doentes, eu não vim para os sãos. Então ele inicia a descida e quando chega ao pé do monte, né, ali no sopé, existe um terceiro momento dessa transfiguração. É quando a multidão vem ao encontro, né, de Jesus, e dessa multidão surge um senhor que era pai de um jovem que tinha crises horríveis, né, epiléticas, e ele pede para Jesus para que cure o filho dele, porque ele dizia, meu filho é lunático, Senhor, tem misericórdia do meu filho, porque é lunático e padece horrivelmente, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes cai na água. Quer dizer, o espírito que estava ali tomando conta desse jovem, às vezes ateava fogo em suas vestes, às vezes jogava-o na água, e ele tinha essas crises epiléticas e era muito sofrimento. E ele já havia, ele diz, levei-o aos teus discípulos, mas não foram capazes de curá-lo. Em resposta, Jesus disse, ó geração incrédula e pervertida. Será que Jesus também não está pensando isso de nós agora, nesses momentos? De muitos irmãos que nesse momento estão revoltados, estão atemorizados. Não que estejamos livres disso, não. Todos nós estamos sujeitos a dias de dúvidas, de incertezas, mas ele disse, ó geração incrédula e pervertida, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? É como se fosse um desabafo, não é? De Jesus. É como se ele dissesse, eu lhes ensino tudo, eu faço tudo, e vocês não dão conta, né? De curar um rapaz que está ali endemoniado, porque eles tinham como demônio, daimon, na verdade são os nossos irmãozinhos aí, nossos irmãos ignorantes, que ainda não têm conhecimento das verdades, dos conhecimentos, e sofrem e querem fazer os outros sofrerem também. Então, esses são os demônios, chamados aí em alguns textos, os daimons, são esses irmãozinhos que necessitam do nosso amor, das nossas orações, dos encaminhamentos aí que são feitos nas reuniões mediúnicas também. Mas aí vem o desabafo de Jesus, não é? Porque até quando? Até quando? E eu imaginemos nós quais são os desabafos de Jesus nesse momento de pandemia, não é mesmo? Em que devemos nos comportar aí de uma forma de fidelidade a Deus, de uma fé robusta, de uma fé fortalecida em bases sólidas, né? Que não fique tremendo, um dia acredita, outro dia não. Então aí Jesus desabafa. E ele diz, trazei-me aqui ele. Jesus o repreendeu e o daimon saiu dele. Quer dizer, aquele espírito sofredor sai do menino, porque era muito sofrimento, e o menino foi curado a partir daquela hora.
Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e disseram: Por que não fomos capazes de expulsá-lo? Disse-lhes: Por causa da vossa pouca fé. Amém vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: muda-te daqui para lá, e ele se mudará, e nada vos será impossível. Mas essa espécie não sai senão mediante oração e jejum. Quer dizer, na verdade, os discípulos questionaram aí Jesus sobre essa impossibilidade deles terem curado o rapaz. Eles fizeram isso à parte, não é? Porque eles não queriam passar vergonha na frente da multidão, né? Nada diferente do que a gente vê hoje em dia. Então, Jesus diz para eles que eles não haviam conseguido tirar o espírito ali, o obsessor, por causa da pouca fé. Que se eles tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, nós já sabemos, eles poderiam remover até mesmo ali aquele Monte Tabor, que eles estavam ali aos pés do Monte Tabor. Ninguém remove um monte, uma montanha, não é verdade? De forma concreta, de forma real. O que Jesus está dizendo, comparando, é que por menor que seja a nossa fé, desde que ela seja sólida, nós podemos sim resolver os nossos problemas, os nossos obstáculos, as nossas dúvidas, ansiedades que temos dentro de nós. Mas aí vai depender da nossa fé, dessa fidelidade que já dissemos anteriormente. Então, essas lições do Monte Tabor, ela é rica de conhecimentos, como todos os ensinamentos de Jesus. São ensinamentos que podem aliviar os nossos dias, que podem nos tirar das aflições do dia a dia. Nós temos aí 3 momentos muito importantes. Essa luz que se faz no monte, depois a descida, quando Jesus confirma a reencarnação. No topo do monte, nós temos ali o que a eternidade, a imortalidade da alma, quando Moisés e Elias ali se materializam. Então, ali o que Jesus está mostrando? Confirmando a imortalidade da alma. E quando ele fica ali, naquele diálogo com os 2 espíritos, ele está falando, estava ensinando com os seus discípulos, para que depois eles transmitissem para os demais, a comunicação com os espíritos, que é possível. Então, como vocês veem, Jesus ensinava de uma forma assim, sutil, mas muito firme, com a sabedoria que lhe era própria. Ele mesmo, que teve que se fazer pequeno diante de nós, junto de nós, quando aqui esteve, para que pudesse nos ensinar tudo que o Pai havia lhe ensinado e que ele passaria para nós, diante da sua grandeza, diante da sua pureza espiritual. Ele se fez muito pequeno, se fez muito humilde, para que nós pudéssemos aprender. Essa pureza espiritual, a qual todos nós estamos a caminho. Daí, nesse momento de pandemia, de recolhimento, nós precisamos manter a serenidade, manter a nossa fé sempre brilhante, porque todos nós estamos a caminho da perfeição. A perfeição, o progresso, ele não é opcional. Todos nós passaremos, todos nós trilharemos essa jornada até chegarmos a espíritos puros. Uns chegarão mais rápido, outros chegarão depois, mas todos nós estamos fadados ao progresso. Tal é o objetivo, a meta da nossa existência aqui na Terra. E quando Jesus fala da reencarnação, ele também nos ensina a misericórdia de Deus ali para os seus discípulos, para que depois eles pudessem nos transmitir. Porque a reencarnação, meus amigos, é a misericórdia de Deus para com os nossos débitos. Débitos muito pesados. Daí a necessidade de muitas existências. Já passamos por várias. E vemos aí
resgatando esses débitos e precisamos resgatá-los da melhor maneira possível. Não podemos usar daquele comodismo de dizer que nessa existência não, vou deixar para a próxima, não, jamais, jamais. Precisamos nos utilizarmos, de toda os ensinamentos que a doutrina espírita nos oferece, e as outras religiões também, que eu não as conheço, mas procurando sempre a via do progresso, porque todos nós estamos a caminho dessa luz que se fez no Monte Tabor. E quando Jesus fala que os discípulos não conseguiram expulsar o obsessor que estava com aquele rapaz, porque ele diz que essa espécie de espírito, né, esses obsessores, somente mediante oração e jejum. A oração nós já sabemos do valor que tem, nesse momento tão precioso que nós precisamos nos utilizar mais, principalmente nesses dias em que estamos recolhidos. Nós sabemos do valor da prece, que ela deve ser feita, que é nesse momento que estamos conectados com Deus, que é nesse momento que se estabelece ali, através da espiritualidade que nos acompanha, todas as nossas rogativas são ouvidas, porém nem todas podem ser atendidas, mas é um momento de muita luz, quando feita com palavras sinceras, com palavras do coração. E também esse jejum, que aqui Jesus fala, ele não está se referindo a jejum alimentar. Deixar de comer isso, comer pão, não é o alimentar. É o jejum das paixões, é o jejum dos vícios, dos defeitos, que nós devemos ir ao pouco nos afastando. Porque o bom médium, né, como nós sabemos, ele tem que ter um comportamento irretocável. Não, mas deve ter uma conduta moral, não é? Sempre se afastando dessas paixões, dos pensamentos negativos. Então, é desse jejum que Jesus está falando. É como se ele dissesse, olha, para lidar com os obsessores, é muita prece, e estar longe, estar jejuando, estar muito longe das paixões, dos erros, dos vícios. Porque Allan Kardec também fala, reconhece-se o bom espírita pela sua tendência em se afastar das más tendências, resumindo assim. Porque nós temos que lutar contra essas más tendências. E é isso que Jesus diz para os discípulos, que eles não haviam conseguido expulsar esse espírito pela pouca fé que os discípulos ainda tinham. E também por estarem ligados aos defeitos, aos vícios. Nessa terceira parte, quando Jesus chega com os 3 discípulos ao sopé do monte, nós temos aí uma lição de atendimento. O atendimento que Jesus dá para esse pai, quando ele atende ao seu pedido para que curasse o seu filho. Ele está ali nos ensinando como deve ser o nosso atendimento com aqueles que necessitam de nós. Por isso, a necessidade da oração, a necessidade de uma vida mais regrada, não é? Mas principalmente uma vida de jejum, de pensamentos ruins, de pensamentos negativos, que é tudo que nós devemos afastar neste momento pelo qual estamos passando. E no sopé, como dissemos, estamos todos nós, os aflitos. Por isso que Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que sofrem, os que choram, porque serão pacificados. Serão consolados, desculpa. E Jesus também disse no Sermão do Monte, bem-aventurados os mansos e os pacíficos, porque eles herdarão a terra. Nesse momento de pandemia, sabemos que o planeta passa por uma transição. Toda a humanidade está passando por esse momento de transição. É um momento em que devemos refletir sobre a rotina que tínhamos e a rotina que teremos quando
quando voltarmos para os nossos dias e nos valendo sempre dos ensinamentos de Jesus, porque eles nos traz leveza para os nossos dias, nos traz a certeza de que estamos a caminho da luz, porque um dia, meus irmãos, nós também poderemos refletir essa luz ao lado de Jesus, essa luz grandiosa que se fez no Monte Tabor. Nesse momento que, quando se referem a ele, se diz um momento inesquecível. Então, é a caminho dessa luz que nós estamos. E para terminar, e Jesus sempre está nos convidando para que possamos avançar na nossa evolução. E ele nos convida, quando ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados. Vinde a mim, todos vós, todos, qualquer religião, qualquer raça, qualquer país, qualquer cultura, qualquer condição social, vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados. Todos nós, meus irmãos, nesse momento de aflição, em que achamos que estamos muito sobrecarregados, e ele diz: eu vos aliviarei. Mas ele não promete que nos curará, porque a cura é individual, é a autocura, depende de cada um de nós. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. Olha aí, devemos ser brandos para que possamos permanecer aqui no planeta Terra, adentrarmos os pórticos do mundo de regeneração e da humildade de coração. Como Allan Kardec também fala no livro A Gênese, no capítulo 18, quando ele fala que são chegados os tempos, ele fala da humildade, que a humildade é que vai anular, a humildade e a caridade, que vai anular o orgulho, o egoísmo, trazendo para junto de nós a fraternidade, a solidariedade. Por isso que Jesus diz: e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e acharei repouso para vossas almas. Porque comigo o fardo é leve e o jugo é suave. O repouso para vossas almas, a alma repousa? Eu acho que não. A alma não repousa. Aqui significa que Jesus está dizendo que quando todos os nossos débitos estiverem quitados, aí sim nós teremos repouso. Aí nós teremos o alívio, sentiremos o fardo. Talvez nem tenhamos mais fardo. Mas aí nesse dia, meus irmãos, nós teremos repouso para nossas almas, quitando os nossos débitos. E fica aí o convite de Jesus, que é feito sempre através dos seus ensinamentos e desse convite tão amoroso: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados. Meus irmãos, o tempo se vai, mas eu vou fazer a leitura de uma prece, poesia do Espírito Maria Dolores, para que terminemos essa nossa palestra, essa nossa reflexão da noite sobre os ensinamentos de Jesus, pedindo a Ele que os corações estejam aquecidos, com muita esperança, com muita fé. E diz Maria Dolores, o Espírito Maria Dolores, pela psicografia de Chico Xavier: mas rogo-te, Senhor, eu te agradeço, não somente as horas boas da felicidade, em que o meu coração tranquilo e crente dá-se ao louvor que te bendiz. Agradeço igualmente os dias longos, em que varo o caminho, a pedra e o vento, nos quais me ensinas sem barulho, através das lições do sofrimento, como ser mais feliz. Agradeço a alegria que me dispensas pelas aflições, a bênção de ternura
em cuja luz balsâmica me pões, sob chuvas de flor. E agradeço a amargura, que a incompreensão me traga o estilete da crítica ferina, que tanta vez me oprime o peito enxaga, para que eu saiba amar sem reclamar amor. Agradeço o sorriso da esperança, com que me fazes crer na verdade do sonho, a segura certeza com que aguardo o futuro risonho, pela fé natural. E agradeço-te a lágrima dorida, com que me alimpas a visão, a fim de que eu prossiga trilha afora, sem caminhar em vão, sob a névoa do mal. Agradeço por tudo o que me deste, a ventura, a afeição, a dor, a prova, o dom de discernir e o dom de compreender, o fel da humilhação que me renova, para que eu permaneça em ti, no meu próprio dever. Mas rogo-te, Senhor, quando me veja sob a perseguição e o sarcasmo das trevas, no exercício do bem, não me deixes perder a paz a que me elevas, nem me deixes ferir ou condenar ninguém. Meus queridos, eu agradeço a oportunidade que nosso amado Mestre esteja conosco e permaneça conosco sempre. Muito obrigada por esses momentos de muita ternura e muita alegria para os nossos corações. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Regina, pelas suas palavras, né, que nos traz essa passagem pelo monte. Você foi falando, eu fui imaginando a imagem, né, como é que teria sido. Porque viver com Jesus deve ter sido uma oportunidade transformadora. Né? Sim. Quem conseguiu se transformar, né, está em lugares melhores do que nós estamos hoje. Certamente. E Jesus nunca perdeu a oportunidade de nos ensinar, né? Porque lá, como você falou, no topo do monte, estava ele, Moisés e Elias, e a gente não consegue saber o que eles conversaram. Não. Porque são espíritos extremamente elevados, superiores. Muito. Foge da nossa compreensão. E aí você foi falando no meio do monte, ele já conversou com os discípulos. E a gente já sabe o que eles estão falando, né? Que seria um ensinamento. Olha, no meio do caminho precisa evoluir, para você chegar Sim. no topo. Né? Sim. E depois ele fala, temos que descer ao sopé do monte, aonde eu preciso de mim. E aonde nós estamos. Né? Exatamente. Com pouca fé, com muitas dificuldades, pedidos de cura, né? Então, foi, assim, uma palestra muito esclarecedora. Eu agradeço muito. Né? Eu já tinha escutado essa passagem do Monte Tabor, mas você foi falando, eu fui imaginando, olha só, no ensinamento do mestre, sim, ele falar, né? Topo, espíritos puros, no meio do monte, espíritos já um pouco elevados, e o sopé são nós em aprendizado. Muito obrigado mesmo. Agradeço a sua presença. Eu que agradeço, Marcos. Esperando te ver pessoalmente lá no Raimundo, nesse palco, falando a todos nós. Se Deus quiser. Para encerrar, vou fazer uma prece de encerramento, ok? Então, eu convido a todos a imaginar o Mestre Jesus, a forma transfigurada, iluminada, igual a Regina nos disse, no alto do Monte Tabor, nos agraciando com a oportunidade de estarmos aqui nesse mundo em aprendizado, em trabalho, e que possamos aproveitar a oportunidade de vivermos várias experiências, algumas com dificuldades, outras com alegria, mas todas elas importantes para a nossa evolução. Que possamos passar por essa caminhada, subindo ao monte até o nosso Pai, divina bondade, divina misericórdia, com o amparo da espiritualidade amiga que nos auxilia, nossos irmãos protetores que sempre nos amparam. Que possamos estarmos todos na presença desses espíritos iluminados, na presença do nosso Mestre e ao lado do nosso Pai, o mais rápido possível. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos reunidos. Que assim seja.
Obrigado a todos pela presença, pelo Facebook, os irmãos desencarnados que também assistiram a nossa live lá na nossa sede do Regina, porque nós temos essa transmissão lá na nossa sede, nossos irmãos desencarnados também assistem a sua palestra. Muito obrigado e até uma outra oportunidade, tá bom? Até. Muito obrigada, Marcos. Tchau, tchau.